Gálatas capítulo 4, do verso 12 ao verso 20, diz assim: Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. E não rejeitaste nem desprezaste isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancarias os vossos olhos e me os dareis. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Senhor, a tua palavra foi lida. Nos ensina, Senhor, através do teu Espírito Santo, a tua palavra, a sermos cristãos conforme o teu querer, meu Pai, e não conforme o nosso querer ou nossa maneira de agir, de pensar, mas sim conforme o teu querer e a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Paulo, nesta carta aos Gálatas, agora ele começa a demonstrar a antropologia pastoral de Paulo. Ele coloca agora o seu coração em ação perante os irmãos. E eu quero meditar com os irmãos esta noite, com a ajuda de Deus, sobre um título bastante propício: um apelo pessoal do apóstolo Paulo aos cristãos da Galácia. E em primeiro lugar, irmãos, o sentimento pessoal de Paulo, a apostasia dos Gálatas. Pastor que não fica triste com alguém que sai da igreja, não é pastor. Pastor que não fica triste por alguém que se afasta dos caminhos do Senhor, não é pastor. E Paulo dá a entender nesse texto, que ele chega a dizer assim: eu estou perplexo, devido à apostasia dos irmãos. Estamos vivendo dias, irmãos, o que você mais vê são pessoas afastadas. Não estou desviado, não. Eu continuo sendo crente, mas na minha casa, sabe, da minha maneira. A Bíblia não dá direito nós pensarmos assim, agirmos assim, porque Hebreus diz: não deixai de congregar como alguns. Nós não podemos deixar de congregar, porque a igreja, a palavra eclésia é assembleia dos justos, é reunião dos santos. Do nome que se deriva igreja, eclésia, é a reunião dos santos, a assembleia dos justos. Nós nos reunimos para glorificar o Senhor. Então Paulo agora, ele tem um sentimento pessoal pela apostasia dos Gálatas. Ele está indignado com aqueles irmãos, e ele diz aqui: irmãos, rogo-vos. Paulo revela o verdadeiro coração pastoral dele. Eu estou rogando por vocês, estou pedindo para vocês, para pensar um pouco. Olha o verso 12: irmãos, rogo que sejais como eu. Por que vocês estão mudando? Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando, até você viver de uma maneira errada, e alguém diz para você: olha, essa maneira que você age é errado, e mostrar para você que a maneira que ele vai te ensinar é certo, e você aprender certo, tudo bem, você vai partir para um princípio certo. Você aprendeu errado, você era ignorante, não tinha conhecimento, então agora você vai seguir certo. É que nem você tirar sua carta de condutor de veículo, vai fazer o curso lá de direção progressiva defensiva. Aí o cara fala para você: você não é motorista, você é condutor.
Você vai sair daqui motorista depois que você fizer o curso aqui. Aí você fala assim: é verdade, eu só sabia tocar o carro para frente e dar ré, nada mais do que isso, parar em farol e mais nada. Porque você vai aprender realmente o que é ser motorista. Não é que dirigimos caminhão, ônibus, não. Existem técnicas. E técnica você aprende com o instrutor. A mesma coisa somos nós cristãos, irmãos. Ser cristão é aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, é verdade. Mas existem normas e regras para seguir o Senhor. E os cristãos da Galácia tinham aprendido com Paulo, e estavam deixando o ensinamento de Paulo para seguir o ensinamento dos judaizantes. Paulo fala assim: eu rogo para vocês, não mude de atitude, não mude a vossa maneira de pensar, não. Como as pessoas estão mudando, irmãos, surge qualquer novidade, e obreiros, irmãos, muda, sabe? Não, agora que eu estou vendo que a coisa, irmãos, fundamentos não se mexe. Não se mexe. Você não pode tirar uma viga de uma estrutura dessa, ou, certo, uma coluna, que vai cair tudo. Vai cair tudo. O que diz o salmista? Ruindo os fundamentos, que poderá fazer o justo? Se abalar a tua fé, acabou com o teu cristianismo. Mexeu com a sua estrutura emocional e racional. Você não vai pensar mais e não vai ter mais amor. Louvamos aqui agora, por amor. Presta atenção nessa frase, não sei se você prestou atenção. Como a flor machucada no jardim, pisou em cima, para lá, para cá. Sofreu por mim, se entregou. O que Jesus fez por nós, irmãos, será que não merece um minuto de reflexão da nossa parte? Principalmente num dia como hoje, Santa Ceia. Será que não merece um segundo de reflexão? Espera aí, como está a minha vida com Deus? Para mim não voltar às práticas antigas. Porque, irmãos, nós temos uma tendência de voltar às práticas antigas. Nós temos a tendência, irmãos. Final de ano está aí, irmão. Você vai receber convite dos seus parentes que não são crentes. Mas você, até há pouco tempo, você sentava à mesa com nós e bebia, enchia a pança e falava um monte de asneira e bobagem. E agora você é crente, não faz mais nada disso. Então, um golinho só não faz mal não. Depois, se você beber, meu amigo, vai ser o primeiro a te acusar. E aí, você não falou que era crente? E aí? Estou cansado de ver isso, irmãos. E Paulo, ele roga aos irmãos, Paulo revela sobre o coração pastoral, rogando a eles, para eles pensar um pouco na atitude que eles estavam tomando. Por que isso? Sede qual eu sou, liberta as tradições de observância imposta. Paulo tinha sido liberto do judaísmo, e não queria voltar para o judaísmo de maneira nenhuma, como não voltou. E os cristãos da Galácia estavam seduzidos para voltar para a velha prática de vida. O que mais eu aprendo aqui? Paulo clama para eles permanecerem livres das algemas do passado. Cristo nos liberta. O que a Bíblia fala? Jesus falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus nos libertou, irmãos. Estamos libertos e vamos permanecer libertos. Voltar novamente a julgo, voltar novamente a ser oprimido por Satanás? De maneira nenhuma. Uma coisa que Satanás quer é apenas, irmãos, olha, para você entender, se você tiver a sua mão fechada, você consegue segurar uma porção de areia seca, se a sua mão estiver seca, mas abre um pouquinho esse dedinho aqui para você ver se você segura o resto. Você não segura mais. A mesma coisa é a nossa vida de fé, é apenas uma brechinha para Satanás trabalhar, apenas uma brechinha. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? Paulo sentia angústia das tradições do passado, ele não queria voltar. Nenhum mal me fizeste, mas sim a vocês mesmos. Olha, Paulo diz aqui, olha,
veja bem, nenhum mal me fizeste. Pode dizer assim, ó, mas vocês estão fazendo para vocês mesmos. Vocês não estão fazendo mal para mim. Eu vou deixar aquela igreja por causa do pastor, que é muito sisudo, é muito sério para o meu gosto, é muito ortodoxo, é muito radical. Você não está fazendo mal para o pastor, está fazendo mal para você. Eu vou para aquela igreja lá, porque lá eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser. Você não está fazendo mal para ninguém, você está fazendo para você, porque a Bíblia proíbe eu de fazer um monte de coisa. E se você pega os mandamentos, o mandamento nunca começa pode, só começa com não. Nenhum mandamento começa dizendo pode, só começa dizendo não. Mas nós queremos inverter. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? Paulo diz aqui no versículo 13 agora, olha o que ele diz aqui: e vós sabeis que eu primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne. Nós omitamos na mensagem passada, que essa fraqueza dele era uma doença que ele tinha sofrido. Alguém diz que é malária, outros dizem que foi exatamente que a malária atacou até a visão de Paulo, e mudou até a fisionomia de Paulo. Então, Paulo está falando sobre isso aqui, vós sabeis a condição física de Paulo. Essa enfermidade foi tão terrível que afetou a visão de Paulo, como você vai ver, você viu no capítulo 15 aqui, né? Que no versículo 15, que Paulo, né, escreve assim, ó, vocês podem dar até os olhos para mim. E agora, essas pessoas que receberam Paulo, a mensagem do evangelho, que tinham visto tantas maravilhas de Deus, agora querem voltar. Irmãos, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, é aquele gozo, aquela alegria, aquele sentimento de gratidão, de paixão, né? Aquela coisa, né, que você fica até eufórico. Com o passar do tempo, muitas vezes você cansa de ouvir tantas coisas erradas, e aquilo vai causando um efeito na tua mente, na tua fé, e você começa a se afastar do Senhor. Quem é prejudicado? Você mesmo. É por isso que a Bíblia nos orienta: ouvir de tudo, retende o que é bom, o que é bem. O resto, deleta, filho. Deleta. Conhece aquela ilustração bem caipira, mas é verdadeira? O crente tem que andar com 2 embornar. Sabe o que é embornar? Embornar é como se fosse uma sacola, né? Você coloca, embornar na minha época, para ir para a escola, levava embornar com o lanche, né? O lanche, embornar com o lanche e embornar com o material, o caderno, o livro e os lápis, aquela coisa toda. O crente tem que andar com 2 embornar, um do lado direito e do lado esquerdo. Um para você colocar as coisas boas e outro para colocar as coisas ruins. Só que você coloca as coisas ruins, tem que ser furado, para ir ficando para trás. Da coisa boa não, tem que ser fechado, bem sisudo, bem corretinho. Então Paulo adverte, irmãos, agora os cristãos, no versículo 14, diz aqui, ó: e não rejeitaste, nem desprezaste isso, que era uma tentação da minha carne, mas me recebeste como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Vocês receberam tão bem, falavam tão bem de mim, as minhas parentes estavam até desfiguradas, vocês me receberam como um anjo de Deus, e agora vocês querem voltar àquela prática de vida antiga de vocês, depois que nasceram de novo, que agora são nova criatura, que experimentaram o sabor do evangelho, da salvação em Cristo. No conceito do apóstolo Paulo era inconcebível, ele não podia aceitar isso, como eu não aceito, irmãos. Eu sempre falo, quem nasceu de novo, irmãos, vem as lutas, vem as provas, vem as dores, vem as decepções, tudo vem, mas ele continua de cabeça erguida, chorando e gemendo, porque, irmão, se decepção, desilusão e angústia fosse motivo para mim se desviar do evangelho, há mais de 30 anos eu estava afastado, tinha abandonado tudo. Mas isso não é motivo de ninguém desprezar a igreja do Senhor Jesus Cristo, não. Então, vamos ver agora o que aprendemos no versículo 15 agora. Aí Paulo diz aqui, ó: qual é logo a vossa bem-aventurança?
Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho, que se possível fora, arrancareis os olhos e me darias. Paulo chama a atenção dos Gálatas, porque eles tinham recebido Paulo e seus ensinos com alegria, e agora estavam desprezando aquilo que eles tinham recebido com alegria. Eu comecei a pensar nisso aqui. O que está acontecendo hoje, irmãos, com essas novidades de igreja? A pessoa se converte, você dá palestra sobre o batismo, a confissão de fé, a pessoa se torna membro da igreja, a pessoa participa 2, 3 anos naquela igreja, depois, não, agora que eu encontrei a verdadeira igreja, agora que eu estou vendo que o negócio, essa igreja é completamente ultrapassada, temos que modernizar. Aí surgem os pastores abençoados, que vocês têm aí na mídia para vocês verem à vontade. Vamos atualizar a Bíblia, só tem um recurso: vamos atualizar a Bíblia. Jesus disse assim, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Como é que eu vou atualizar a Bíblia para o querer do ser humano? A Bíblia já não é mais regra de fé e prática. A Bíblia agora tem que ser contextualizada com o meu querer. A Bíblia pode dizer assim, pastor Pedrosa, você não pode fazer isso. A Bíblia tem que falar assim, pastor Pedrosa, você pode fazer o que você quiser. Negativo, irmãos. A Bíblia fala para mim e para você as normas da nossa vida, as normas de regra, fé e prática é ensinado pela palavra de Deus, não são por ideologias humanas, mas aparecem as pessoas. Então Paulo chama a atenção desses irmãos, tinha recebido Paulo, agora, e o ensinamento, agora desprezando o ensinamento e desprezando o apóstolo Paulo. Paulo fala assim, olha, vocês estão desprezando a vocês mesmos, vocês estão caindo no erro de vocês achar que você, é aquele negócio, eu fiz a coisa errada porque fulano é culpado. Não, culpado é você que fez. Você que fez. Ninguém é culpado não, culpado é quem faz. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? Eles sacrificariam por Paulo e não estavam sacrificando pelo Evangelho. Paulo fala assim, mas olha, versículo 15 aqui, qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque eu dou testemunho, que se possível fora, vocês arrancavam os olhos. Vocês sacrificavam por mim, não sacrificam pelo Evangelho de Cristo? Vê o judeu agora pregando outra coisa, vocês aceitam isso? Irmãos, eu sempre falo, hoje, a inversão de valores é uma realidade tão grande, que o Evangelho de Cristo, eu estava comentando com os irmãos aqui, essa semana, eu estava me dando muito sobre isso, irmãos. Lembrei do meu saudoso primeiro pastor Oswaldo Fuentes, já partiu muitos anos para o Senhor. Ele disse para mim assim, Joãozinho, na época, novinho, no ministério, Joãozinho, última vez que eu vi ele em 1984, Joãozinho, se prepara, que você vai ter dias difíceis no teu ministério, você vai ver coisas que a Bíblia fala que vai acontecer, que nós não acreditamos hoje. Em 84, eu estava lembrando hoje, essa semana, meu Deus, a Bíblia fala, Paulo fala, nos últimos tempos, serão tempos difíceis, trabalhosos, homens amantes de si mesmos, arrogantes, blasfemos, ingratos, irreverentes, desobedientes a pai e mãe, profano, adúltero, tudo isso está lá, é a categoria em ação nesse mundo perverso hoje, e isso está sendo trazido para dentro das igrejas, e os cristãos, não, nós temos que amar. Ontem eu assisti e ouvi uma mensagem do pastor da Igreja Presbiteriana Renovada, lá de Dourados, no Mato Grosso, na televisão, na Rede Brasil lá, todo sábado tem programa às 7 horas da noite, e eu estava assistindo o programa dele, e pregou sobre o amar. Jesus falou assim,
sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E o meu mandamento é que ameis uns aos outros. Ele falou assim: como eu posso amar alguém que não ama o meu Senhor? Eu posso ter até uma afinidade, mas amar uma pessoa, aí você encontra os cristãos assim, ó: eu amo mais aquela pessoa que não é crente do que os crentes. Eu vi isso essa semana. Você está jogando terra no prato que você está comendo, que você que pensa assim. Existem pessoas boas, existe, mas você não pode trocar uma pessoa boa do mundo pelo irmão que comunga com você no mesmo prato que você coloca a mão para se alimentar do Senhor. É isso que Paulo está ensinando. Vocês estão voltando, vocês estão negligenciando, vocês estão fazendo tudo avesso, vocês estão negando aquilo que é tão sublime e deixando agora nas mãos dos judeus. Então Paulo percebeu que a satisfação da salvação havia sumido dos gálatas, sumiu, aquele incentivo, aquela alegria sumiu. E isso, irmãos, no decorrer dos tempos pode acontecer. E eu estava lendo a Bíblia essa semana, e teve um texto que falou profundamente no meu coração de novo. Quando Moisés pede para Deus: Deus, não deixa meu espírito ser endurecido pelo Senhor. Porque Moisés viu que Deus endureceu o espírito de Faraó. O nosso espírito testifica com o Espírito de Cristo. Temos liberdade, temos comunhão com Deus, mas isso tem um limite, irmãos. Deus vai nos dando tempo, vai nos dando corda, mas chega um dia que Deus não age mais em nosso favor. Ao invés do Espírito Santo interceder por nós, Ele se cala. E quando Ele se cala, o nosso espírito se endurece. E quando o nosso espírito se endurece, nós nos tornamos blasfemos, ingratos, irreverentes, profanos. Por que isso, irmãos? A culpa é de Deus? Não, irmãos, a culpa é nossa. E Paulo está preocupado com eles por causa disso. E Paulo, eu dou testemunho, assim, para dizer do apóstolo pelos irmãos, eu dou testemunho de vocês, que vocês faziam qualquer sacrifício por mim, e agora vocês não fazem sacrifício pelo Evangelho, e não fazem sacrifício por vocês mesmos. Ah, se eu pudesse, eu fazia qualquer coisa para ajudar aquela pessoa. Mas muitas vezes nós não fazemos grandes esforços para salvar a nossa fé, que está sendo consumida por coisas do cotidiano, irmãos. Por coisas do cotidiano. Que mais eu aprendo aqui, irmãos, esse versículo 15? Muitas vezes queremos fazer algo por alguém e esquecemos da nossa salvação. Os cristãos da Galácia queriam fazer algo por Paulo, arrancar os olhos, dar para Paulo, mas não estava agora querendo fazer nada em favor da salvação. Irmãos, não existe perseverança na fé sem lutas e sem lágrimas. No século XVI teve um grande homem que dizia assim, ó: a vida cristã é regrada com lágrimas e é adubada com oração. O cristão chora. Tem até um louvor antigo, eu estava lembrando essa semana: chora aos pés de Jesus. Chora aos pés de Jesus, que Ele e derrama seus prantos, que amanhecer a vitória vem. Chora aos pés de Jesus. Não, pastor, Jesus veio para dar alegria. É verdade, Ele veio para dar alegria, mas no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As lutas vêm para nós sermos vitoriosos diante das lutas. Versículo 16 agora, que eu aprendo aqui agora: fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eu sempre falo, você quer ter amigo? Dê tapinha nas costas. Ô, meu chegado, gente boa.
chefe de empresa e firma, toma muito cuidado com isso aí. Tem outro nome que eles dão na empresa, né? Mas tapinha nas costas, agrado. É peão que não gosta de trabalhar. O peão que gosta de trabalhar não gosta nem de conversar com o chefe. Aquele é o peão bom. Não gosta nem de conversa com o chefe. E Paulo fala assim: olha, veja bem, fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Só porque eu falei a verdade, vocês estão abandonando o evangelho? Nossa, pastor, que mensagem dura. Não existe mensagem dura. O que existe é a maneira como está o nosso espírito. Se o nosso espírito está quebrantado, irmão, toda mensagem é saborosa. E estava lembrando a semana no diácono, já partiu para o senhor há muitos anos também, diácono Leocádio, aquele era uma figura, ele sentava na porta, que nem está o Rodrigo lá, só que ele ficava com o dedinho assim, né? Aí um dia o príncipe falou assim: diácono, por que o senhor coloca o dedo no ouvido? Rapaz, que terça-feira era culto de doutrina, né? E oração, ensinamento e oração. Porque a palavra tem que entrar aqui, veja bem, e não sair. Entra por aqui, se aqui estiver aberto vai sair, mas eu tenho que deixar ela entrar por aqui, fechar aqui para descer para o meu coração, para subir na mente. Falei, aí rapaz, olha só que ensinamento do velhinho, hein? Colocava o dedo no ouvido para não deixar a palavra sair, queria guardar a palavra no coração. Aí você lembra do salmista? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não, mas essa palavra dura, eu vou guardar essa palavra? Não é palavra dura não, irmãos. Quando o espírito está quebrantado, toda palavra é doce. Como diz o sábio Salomão, para o sábio até o azedo é doce. Até o azedo é doce. Então os Gálatas, irmãos, estavam confusos, que estavam perdendo a afeição por Paulo. Alguns consideravam inimigo por ter falado a verdade. Você falou a verdade, meu irmão? Vocês têm exemplo, este ano passado aqui, e esse ano aqui de eleição, irmãos, a mentira, ela é um prato saboroso para o mundo. A mentira é um prato saboroso para o mundo, só que para Deus é o inferno, porque o lugar do mentiroso é o inferno. E a Bíblia fala que todo aquele que ama e pratica mentira vai ser colocado no inferno. A questão é essa. E Paulo então agora você fala assim, mas fez aquele negócio, fiz acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Só porque eu falei a verdade, agora sou inimigo de vocês? Vocês estão abandonando Cristo e o Evangelho só porque eu falei a verdade? Quando nós ouvimos a verdade, irmãos, nós temos que dar graças a Deus, porque quando nós ouvimos a verdade nos liberta, a verdade nos corrige, a verdade nos orienta, a verdade nos leva em comunhão com Deus. Então Paulo diz aqui, somente o joio traz contenda do povo de Deus e seus líderes. O cristão verdadeiro, ele ouve a verdade e fica com a verdade, mas o joio não, irmãos. O joio não aceita a verdade. Para o joio a verdade é peso, é jugo. Eu não acho isso certo. Irmãos, a questão não é de achar certo ou achar errado. A questão, se é norma bíblica, tem que ser cumprida, só isso. Só isso, nada mais do que isso. É norma bíblica, é doutrina bíblica, tem que ser cumprido, só isso. A questão não é se é certo ou se é errado, a questão é que tem que ser cumprido. Deus não deu opção, não deu terceira escolha, sim ou não. O que passar disso é procedência maligna, só isso. Que mais eu aprendo aqui agora? Que mais eu aprendo? A pregação da verdade não traz popularidade. Não trouxe para Paulo, não traz para ninguém que prega a verdade. Você quer ter um auditório grande e eufórico, pregue a mentira, engano e promete um monte de coisa. Promete um monte de coisa.
que você vai ter um grande auditório. Mas agora o verso 17, você vai encontrar aqui: eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vos tenhais zelo por eles. Pode dizer assim, ó, os judaizantes aparentavam ter um interesse genuíno pelos Gálatas, mas não era pelos Gálatas, era para eles mesmos. Tem um camarada aí, cuidado com isso aqui que eu vou dizer para você. Talvez você vai receber um telefonema ou ele vai chegar na tua casa. Ele foi excluído de uma igreja aí, ele sabe que não tem crente, e ele vai lá e começa a conversar. Olha, é o seguinte, ó, sabe, eu estou sem igreja, mas estou pretendendo aí alugar um salão aí, e sabe, para formar um grupo aí, sabe, começa a dizer coisas. Olha, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, concordo com aquilo outro. Só que essa semana ele chegou na casa mais errada que ele podia chegar. Chegou na casa mais errada. Irmãos, até esse tipo de obreiro tem hoje, visitando os cristãos para, sabe, arregimentar pessoas para formar uma igreja. Ah, o senhor não concorda? Eu também não concordo. É interessante, tem um monte de gente que está querendo seguir o camarada. Aí a pessoa me procurou e falou assim: você está sabendo? Eu falei: eu estou sabendo. Falou assim: o que a gente faz com esse camarada? Eu falei: ó, entrega na mão de Deus, deixa na mão de Deus. Só deixa na mão de Deus. Ele vai acertar a conta com Deus. Querendo mudar a cabeça das pessoas, que vão fazer uma igreja livre, uma igreja liberta dessas tradições, dessas coisas. Irmãos, já não chega a barbúdia que tem por aí, já não chega as misérias que tem por aí, enganando tanta gente. Mais uma. Ô irmãos, pelo amor de Deus, é o fim realmente. E Paulo, então olha aqui, ó, eles não estão preocupados com vocês não. Eles estão preocupados com eles. O interesse deles é por eles mesmos, não é por vocês. Por quê? O falso evangelho chega às pessoas por falsos anjos, que são lobos vestidos de ovelhas. Jesus falou sobre isso. Mateus 5,17 deixa bem claro isso. Jesus falou assim, ó: cuidado, que vou chegar perto de vocês alguém aí, vestido de ovelha, mas é lobo vorazes. E os cristãos da Galácia não estavam assimilando isso. Para eles era verdade. O que os judaizantes estavam dizendo para eles, estavam: ó, estou preocupado com vocês. Não, estava preocupado com eles. A mesma coisa essas abençoadas campanhas de prosperidade. Eles não estão preocupados com a tua prosperidade, estão preocupados com o que você vai dar para a prosperidade deles. A verdade é essa. Ah, pastor, mas recebe pela tua fé. Não é pela fé dele não. É pela tua fé que muitas vezes a coisa acontece. Então Paulo diz que o zelo deles não é verdadeiro, é mentiroso, é fantasioso. Diz aqui, versículo 17: eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vos tenhais zelo por eles. Eles queriam mudar a opinião dos cristãos da Galácia por Paulo, para agora seduzir para eles. Vocês vão fazer agora, vão trazer um auditório para mim. Ô irmãos, como isso é terrível. Quando o pastor quer um auditório para ele e não para Jesus. A igreja não é de pastor, irmãos. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. A tua alma não é minha, a tua alma é do Senhor, como a minha é do Senhor também. O meu interesse de ir para o céu tem que ser o teu interesse. O meu interesse de estar na eternidade tem que ser o seu interesse. Aleluia. Nada mais do que igreja é isso. Mas assim como os judaizantes estavam fazendo com os cristãos da Galácia, hoje se fazem também auditório para as pessoas. O que mais eu aprendo aqui? Eles queriam retirar a semente da salvação e colocar os dogmas deles.
fazer com que os cristãos da Galácia agora vivessem não para Jesus, mas vivessem para eles. Que mais eu aprendo aqui, irmãos? O verdadeiro motivo dos judaizantes era excluir os gálatas da salvação em Cristo e fazer deles prosélitos. Jesus falou assim: ai de vós, escribas e fariseus, que andai de mar a mar para fazer um prosélito, e depois de terem feito, lançai no inferno. Quantos prosélitos estão hoje nas mãos de pessoas, irmãos, irreverentes e profanos, por não observarem a palavra de Deus, deixarem de acreditar na verdade, passaram a acreditar na mentira. Que mais eu aprendo agora no versículo 18, irmãos? É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Que Paulo está dizendo aqui, olha, zeloso da salvação em todos os lugares, em todo momento, não é só com a presença de Paulo. Zelo pela salvação, sempre, não apenas nos cultos. Zelo pela salvação, distante da liderança dos irmãos também. Tinha um diácono de São João Cristo que só cantava um hino. Toda vez que ele pedia para cantar, só era um hino. Ninguém se esconde da presença de Deus. Os irmãos lembram, né? Ninguém, só tinha esse hino. Era só esse hino. E é verdade. Ninguém se esconde da presença de Deus. Porque dos altos céus tudo Deus vê. Então ser cristão, irmãos, é em qualquer lugar das nossas vidas. É em qualquer área das nossas vidas. Que mais eu aprendo aqui, irmãos? Paulo está decepcionado que sem a sua presença não existia cristão. Acabou o cristianismo na Galácia. Aí Paulo fala assim: opa, espera aí, mas o meu ensino ficou. O ensino permanece na tua mente e teu coração. Eu fui ministrar de manhã numa igreja nossa lá em Santander, lá no Parque Miami, e foi dito: aquilo que você aprende de Jesus, ninguém tira. Ninguém tira. Ninguém tira. Nem Satanás tira. O que você aprende de Jesus. Agora, o que você deixa de aprender é prejuízo no seu dia a dia. É o que estava acontecendo com os cristãos da Galácia. E é o que está acontecendo no mundo hoje, no mundo gospel hoje. Não tem mais a perfeição do ensinamento do Evangelho. São tradições, ideologias, metodologias, filosofias de vida. E hoje existe aí o guru da filosofia gospel, né? Não faltava mais nada também, né? Só Deus para ter misericórdia, né? Ainda bem que o último cargo ocupou nosso presbítero, né? Tem um presbítero que agora é cardeal, né? É o cardeal da fé, né? Já acabou, já esgotou, porque eu acho que não vai ter mais, né? Papa é impossível alguém querer ser papa, né? Misericórdia, rapaz, só Deus para ter misericórdia. Mas que mais eu aprendo agora, versículo 19 aqui, irmãos? Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Que pode dizer que esse triste sentimento de Paulo pelos irmãos da Galácia, meus filhinhos, demonstra a afeição e o amor de Paulo pela igreja. Essa metáfora de parto, Paulo está pensando na dor, da dificuldade que ele teve de ganhar aqueles irmãos da Galácia para Jesus, doente, deformado, quase cego. Paulo está lembrando disso. Tanta dor, tanto sofrimento, será que foi em vão? Irmãos, você pensa que é fácil você dirigir uma igreja hoje? Vai vencer o documento de fevereiro, já está buzinando, pastor, vai vencer em fevereiro. Fevereiro, não chegou nem o ano novo ainda. Ué, calminha, eu sei que vai vencer. Você pensa que é fácil você dobrar seu joelho e pedir a Deus uma mensagem para a igreja do Senhor? Não é fácil. Você pensa que é fácil você levantar na madrugada e interceder pela igreja, que é o dever do pastor? Não é fácil, mas é obrigação. E Paulo está dizendo para ele assim, usando essa metáfora do parto, assim, tanta dor, tanto sofrimento, será que foi em vão tudo isso?
Será que é em vão, irmãos, a tua salvação? Não, irmãos, não é em vão não, o céu te espera. Jesus quer te levar para o céu, para o lugar de gozo, para você viver eternamente com Ele. As dificuldades dessa vida, as tristezas, as dores, a angústia, não é para se comparar com as coisas que Deus tem reservado para cada um de nós, irmãos. Coisas de louvor do nosso cenário, jamais se contou mortal, jamais se contou mortal. O que tem na glória celestial, jamais se contou. Paulo fala, olho não viu, ouvido não ouviu, olho não viu, e não subiu a mente, não desceu o coração, o que Deus tem reservado para cada um de nós. Então Paulo diz aqui, olha, seu propósito é desmontar sua preocupação com os convertidos. Seu objetivo é levar os irmãos à semelhança de Cristo, e não voltar às tradições. Irmãos, que nós venhamos a ter zelo. E aqui agora, eu quero meditar com você uma coisa. Existe hoje, dentro das igrejas evangélicas, se diz evangélicas, pastores e líderes que defendem aborto, defendem um monte de coisa. Isso é coisa do diabo, irmãos. Isso é coisa do diabo. Aí as pessoas metem o pau na igreja católica. Aí, se tem uma coisa que a igreja católica condena, é o aborto. Eles não aceitam. Aborto é crime, é pecado mortal. E pastores e líderes hoje, né? Não tem problema não. Ficou grávida, pastor, fiquei sabendo, irmão, pastor usando dinheiro da igreja para ajudar a filha a abortar, pagar clínica. Irmãos, vai me perdoar, irmãos, sei que eu estou velho, sou caduco, está tudo bem, mas olha, esse tipo de gente só tem um caminho, não é o céu não. Pegar dízimo santo da igreja para pagar aborto, não é de Deus, irmãos. Olha o terreno que nós estamos pisando. Nós estamos pisando terreno, irmãos, muitas vezes minado e a gente não sabe. Mas o camarada é bom de lábio, né? O 7-1, né? O camarada é cheio de lero-lero, como diz a rapaziada. Cuidado. Que mais eu aprendo aqui, irmãos? Versículo 20. A perplexidade do líder Paulo. Versículo 20 agora. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Essa palavra perplexo é até o sentido assim, ó, decepção completa. Tudo que vocês fizeram e que eu fiz, irmão, você já pensou viver uma vida cristã e ver o arrebatamento da igreja e você não sobe? Já pensou? Que decepção. E as pessoas te conhecem, mas você não era crente? Por que a sua esposa foi e você não foi? Por que o seu marido foi e você não foi? Por que sua mãe foi e você não foi? Por que seu pai foi e você não foi? A perplexidade de Paulo, eu quisera estar presente. Paulo muda a voz, seu caráter humano, pastor de almas de Paulo, que era Paulo. Paulo não tinha prazer na abordagem agressiva, mas era necessário ser agressivo com aquelas pessoas. Muitas vezes um puxão de orelha vai bem. Eu sei que hoje é crime, hoje é pecado. Hoje não pode dar um puxão de orelha na criança, que é crime. Mas Deus nos dá puxão de orelha porque Ele nos ama. Hebreus diz, qual é o pai que não corrige o filho a que ama? Se Deus não puxar a nossa orelha, irmãos, nós vamos caminhar a passos largos, porque os dias são maus, os dias nos estimulam a fazermos as coisas erradas.
E não falta incentivo. E daqueles que se dizem cristão. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, como Deus teve misericórdia dos cristãos da Galácia e receberam a orientação de Paulo. Paulo gostava de mostrar a sua autenticidade de líder cristão e não se omitir para ganhar a simpatia das pessoas. Não, ele queria ser autêntico. Olha, eu penso assim, tem que ser assim, vocês não podem mudar não. Na presente situação não tem como evitar tal demonstração, tem que falar a verdade para vocês. Vocês estão errados, vocês estão regredindo. Quantas pessoas regredindo hoje na fé, por quê? Por causa das novidades que se dizem evangélicas, mas não tem nada de evangelho. Existe um outro evangelho. Nós começamos na carta aqui aos Gálatas, falando exatamente, Paulo falou sobre isso. Se vem alguém pega um outro evangelho, seja o quê? Anátema, maldito. Se alguém prega outro evangelho, seja maldito. Concluindo, para nós ministrar a Santa Ceia, como está nosso coração e a nossa salvação em Cristo? Cada um pergunta para si, como é que está meu coração e a minha salvação em Cristo? Está do jeito que Cristo quer? Está do jeito que a Bíblia exige de mim, o meu coração? Como está a minha alegria em viver para Cristo, mesmo diante das provas? Como está a minha alegria? Eu sinto alegria, a prova chegou, a luta chegou, a dor chegou, mas eu tenho alegria em ser cristão. Quantas pessoas deixaram de ser alegres, irmãos, e se tornaram ingratos e irreverentes, porque perderam a alegria da salvação. Por último, como está o termômetro da minha adoração a Cristo? Isso aqui é fundamental. Como está o termômetro da sua adoração a Cristo? Seu termômetro é só quando alguém pede para você, vamos ficar em pé, vamos cantar, vamos louvar. Esse é o termômetro? Será que o termômetro da nossa adoração a Cristo é só quando nós chegamos na igreja? Não, irmãos. O termômetro da nossa adoração a Cristo tem que ser 24 horas por dia. Porque Cristo não te abandona um segundo. Eu já contei e vou contar para os irmãos de novo. Recebi uma profecia, disse assim, meu Sérgio, tu viste que eu faço por você enquanto tu dorme, você não acredita? Eu falei, meu Deus. Morava em Santo André, na rua que nós morávamos lá, todas as casas foram roubadas. A nossa era que tinha o muro mais baixo. Foi no sábado à noite aqui em São João Clínico. Domingo eu levantei para ir para a escola dominical. Meus filhos tinham os 3 pequenininhos, tinham 3 bicicleta, bujão de gás lá no quintal lá. Tudo lá. Levantei, peguei para ir para o carro, estava tudo lá. A vizinha lá chamou assim, Sérgio, tudo bem aí? Eu falei, tudo bem. Não sumiu nada? Eu falei, acho que não, tá as bicicletas aqui, está tudo aqui. Vem cá ver. No fundo lá tinha um terreno lá, eu plantava uma hortinha lá, os caras pisaram em cima da minha salsinha, da cebolinha, da alface, para pular o muro do outro lado, levaram o bujão de gás da mulher, levaram a bicicleta do filho da mulher, e na nossa casa não levaram nada. Aí Deus falou comigo profundamente, lembra meu servo de ontem? Falei, Jesus, ainda bem que o Senhor falou, né? Se tu visse o que eu faço por ti, enquanto tu dormes, tu me glorificaria mais. Se você visse o que Deus tem feito por você, e o que Deus faz por você, que você não está vendo, você glorificaria mais o Senhor. Amém, irmãos? Não vamos ser seduzidos por ninguém, não, falsos líderes, falsos mestres, que é o que mais tem aí, mas seja seduzido pela palavra do Senhor, que o teu caminho é o céu. Amém, irmãos?